Boa noite, meus irmãos. É sempre uma alegria estarmos novamente aqui para mais esse convívio com a espiritualidade, onde nós temos a oportunidade de exercitar os nossos estudos, participar desse convívio fraterno, tanto com os irmãos encarnados quanto desencarnados, para que nós possamos seguir com o objetivo da nossa educação espiritual. É sempre uma alegria estarmos aqui com os irmãos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, e hoje nós, dentro do que foi elaborado pela coordenação de estudos, o tema foi livre e eu escolhi o tema para a gente falar sobre a fé nesses tempos de desafios que a gente vem vivendo, né? Então, vamos nesse instante, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai amantíssimo, para que Ele nos cubra de bênçãos, que tenhamos o amparo da espiritualidade amiga e fraterna, para que o nosso estudo esteja em harmonia com o plano espiritual, captando as boas energias, as boas intuições, para que nós possamos ter um aprendizado em mais essa oportunidade, nos dada pela misericórdia do Pai, e que possamos, ao findar, ainda refletir sobre esse estudo e, acima de tudo, procurar colocar em prática tudo aquilo que o nosso mestre nos ensinou. Que Deus nos abençoe, nos guarde, e vamos então iniciar esse nosso estudo. Bom, Kardec nos passa no Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira frase que nós temos lá é que não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, Kardec, dentro de todo o seu estudo, todas as suas dúvidas esclarecidas pela espiritualidade, nos passa esse ensinamento. Então, a fé inabalável, ela precisa encarar a razão. Dentro da doutrina espírita, né, nós temos todo um conceito que a própria doutrina nos traz da chamada fé raciocinada. É exatamente a frase inicial de Kardec. Então, nós precisamos ver exatamente o sentido da razão em tudo aquilo que nós, através das nossas atitudes, dos nossos gestos, da nossa participação, possamos desenvolver nesse contexto. Dentro do nosso estudo, nós vamos observar, né, que lá no contexto bíblico, né, nós temos uma tradução que ela foi deturpada, né, na própria Bíblia. Então, a palavra hebraica, né, usada no Velho Testamento é emunar, e no Novo, pistes. E se nós formos conversar com algumas pessoas, quando a gente pergunta o que é a fé, né, o que elas vão dizer? A fé é acreditar. Em 10 pessoas, 9 vão falar que a fé é acreditar. E, dentro desse contexto do Velho Testamento e do Novo Testamento,
A raiz da palavra significa confiança. Então, a fé, ela é a confiança. E isso vai nos remeter ao quê? Exatamente ao nosso contexto de ligação com Deus. Por quê? Porque a fé, ela provém exatamente do divino. É dele que provém a fé. E você, para exercitar a fé, é preciso que você tenha o quê? Confiança, né? Exatamente esse é o contexto que nós temos que ter na nossa vida, a confiança em Deus. Porque quando nós temos essa confiança em Deus, quando realmente nós fazemos uma relação afetiva com Deus, e tempos atrás, o que que a gente tinha na época de Moisés e que veio até os tempos de hoje? Nós ouvimos muito irmãos falarem o quê? Que nós precisamos temer a Deus. Quando Jesus esteve entre nós, ele sempre colocou o Pai num sentido de nós termos essa ligação com ele. A ligação estreita, bem próxima do Pai. Isso é respeito, é confiança. É o que nós precisamos fazer. Ter esse respeito, essa confiança no Pai. Porque tudo mais que acontecer conosco na nossa existência, na nossa vida, tanto os momentos de alegria, de contentamento, quanto os de dor, nós vamos, dentro dessa confiança que a gente tem em Deus, saber que Ele está no controle, que nós temos que fazer a nossa parte, procurar fazer da melhor maneira possível a nossa parte, para que nós possamos, junto a essa confiança que nós temos nele, superar os obstáculos. E os obstáculos certamente são muitos. E nos tempos atuais, nós temos o quê? Todo um contexto de desafios, dificuldades, coisas que nos tempos atuais nunca imaginamos que pudéssemos passar e que estamos passando. Fomos pegos de surpresa? Não, de forma nenhuma. A espiritualidade vem nos alertando sobre essas dificuldades há muito tempo. Há bastante tempo eles vêm exatamente nos preparando para as dificuldades que chegaram agora, o tempo delas estarem aí conosco. E nós precisamos nos preparar para isso. E nós só vamos enfrentar essas dificuldades exercitando a fé, tendo a confiança, né, em Deus. Então, do ponto de vista religioso, diz Kardec lá no item 6, né, a fé ela consiste na crença de dogmas especiais, né, que eles vão constituir as diferentes religiões. Então, todas elas têm seus artigos de fé. E, sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência da razão. E aí é onde entra o desafio, né, da fé raciocinada. Levada ao excesso, ela vai produzir o que nós chamamos de fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde, ela vai desmoronar.
Então, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, a colocação de Kardec, ela vai nos remeter exatamente a esse conceito, né, da razão. Agora, o que ocorre nos tempos de hoje? O homem sempre se julga estar de posse da razão. E a nossa sociedade, ela vem tendo desafios seríssimos exatamente por não conseguir movimentar os recursos para que o homem possa sair dessa tendência toda da valorização das coisas materiais e adentrar para o sentimento, para as coisas do coração, da sensibilidade, né? Então, a humanidade, nos tempos atuais, ela elegeu um projeto de felicidade. Esse projeto é o projeto prioritário. E qual é esse projeto de felicidade? É o conforto material. Então, dentro de doutrina, quando a gente estuda, os espíritos falam o quê? Que a cada oportunidade que nós temos na reencarnação, através da misericórdia do Pai, são as oportunidades que nós temos de quê? Desmaterializar o nosso espírito exatamente desse apego às coisas materiais. E isso só se faz o quê? Na prática, no dia a dia. Como diz a espiritualidade, no vestibular intensivo, quando nós estamos revestidos de um corpo de carne. Não é? Então, nos dias de hoje, nos próprios lares, né, desde a eternidade, os filhos são criados e educados para quê? Para ter um bom emprego, um bom salário, conforto e prosperidade material. É o que nós vemos na grande maioria dos lares. Então, o que ficou esquecido? E vamos lembrar de Jesus aqui. Quando esteve entre nós, disse que nós procurássemos o reino de Deus e a sua harmonia. Onde é que está esse reino de Deus? O homem começou a procurar isso e procura até hoje nas coisas externas, quando na realidade esse reino está dentro de nós. Ele habita o nosso interior. E o ser humano esqueceu exatamente dessa essência espiritual. Ela foi esquecida, foi menosprezada, né? E por essa razão, nos tempos atuais, você vê que as taxas de suicídio nunca foram tão expressivas. Nunca se consumiu tanto antidepressivo. Nunca esse sofrimento interior foi tão gigantesco como nos tempos atuais. Então, muitos, né, e nós temos várias histórias contadas e testemunhos de espíritos, né, que sempre se envolveram
nessa luta, nesses objetivos, onde ele coloca o primordial, o material, a luta por esses objetivos materiais, e com isso vem o poder também, né? E o que acontece com isso? Tudo isso que a gente viu aqui: suicídio, consumo de antidepressivo, sofrimento interior. Então ele não tem resposta para tudo isso. E muitas das vezes cerceia a sua estada através do suicídio. E muitas das vezes ele está com a fortuna na mão. Então, vários e vários são os exemplos que nós temos disso. Os testemunhos espirituais que chegam até nós, através dos médiuns, através do convívio com esses espíritos, dos testemunhos que eles dão. No próprio Evangelho do Segundo o Espiritismo, nós temos vários deles. Então, nós precisamos ter atenção para isso, né? Por quê? Porque essa fé em Deus, ela exige o quê? Um relacionamento com Deus. Aquela questão de temer a Deus, dos tempos lá atrás, já se foram. Hoje nós temos que estreitar esse relacionamento com Deus para quê? Para que essa confiança nele esteja nos acompanhando. É assim que as coisas seguem na nossa existência, né? Nenhum professor vai afastar a lição do aluno. O aluno precisa aprender. O professor não pode dar a resposta a ele. Ele tem que estimular o aluno a buscar as respostas. E a nossa busca de respostas, né, ela se torna intensiva exatamente quando nós estamos encarnados, né? São as dificuldades, são as problemáticas que nós temos. Já começa bem próxima dentro dos lares, né? Naqueles que são nossos consanguíneos, muitas dificuldades, às vezes relacionamentos que são difíceis, de pais com filhos, né? Filhos com pai, com parentes próximos. Isso tudo são coisas comuns que existem, mas elas existem exatamente para que a gente aprenda a lição. O mestre nos informou sobre isso, nos passou todo esse contexto, exatamente pelo exemplo que ele deu, onde toda a sociedade da sua época o discriminou. Exatamente por quê? Porque ele não rechaçava a nenhum que se aproximasse dele. Todos eram atendidos da mesma forma, fossem pessoas simples ou aqueles que tinham o chamado poder da época. Um dos grandes exemplos que a gente tem disso é o contato dele com o senador Públio Lentulus, o nosso conhecido Emmanuel, lá naquela personalidade. Aquele senador com o poder, né, com a fortuna, onde todos abaixavam a cabeça para ele, e ele, certa vez, foi buscar o Nazareno exatamente por uma dor, uma dificuldade que ele estava passando da sua filha doente. E o mestre o atendeu prontamente, deu diversos esclarecimentos a ele e sempre
dando o alerta a ele que ele precisava exatamente sair daquele patamar de arrogância, de presunção, e que a humildade pudesse gradativamente ir chegando ao seu espírito. Então, são as dificuldades que se apresentam. E a espiritualidade e o próprio Pai, dentro desse contexto de exercício de fé, quando nós temos essa certeza, essa confiança, nós vamos, então, superar essas dificuldades com mais tranquilidade. É bem mais fácil para nós quando nós temos um entendimento do porquê e buscamos o porquê dos acontecimentos da nossa existência, buscando essa resposta constantemente, através da nossa petição, da nossa gratidão ao Pai, do nosso louvor a Ele, que são as três vertentes que nós temos de contato com o Pai, para que nós possamos refazer as nossas energias, através da boa intuição, fazer as nossas reflexões e buscar as soluções. E muitas das vezes elas chegam sem que nós esperássemos, porque é assim, a resposta da espiritualidade, ela é sempre sem nós esperarmos, tá? Então, é importante que nós possamos estar ligados constantemente dentro desse contexto. Para quê? Para que nós possamos, nesse exercício da fé, ter essa confiança significativa no Pai, para que nós possamos seguir mais confiantes, mais esperançosos, de dias melhores, muitas das vezes quando estamos passando por essas dificuldades, e sigamos a nossa caminhada sempre com serenidade, tranquilidade e harmonia, porque quem tem fé não se exalta, não entra naqueles processos, né, da atualidade, né, de ansiedade, né, que é a tônica do momento do nosso mundo, é a ansiedade. Então, precisamos exercitar todo esse convívio de aproximação com o Pai, para que nós possamos ter a certeza de que estamos num caminho correto, com a confiança em Deus, e Ele vai conduzindo a nossa vida. Então, as respostas, elas sempre vão vir. Deus não nos deixa sem resposta. Ela vai vir por intermédio de alguma pessoa, por circunstâncias que aconteçam na nossa vida, na nossa existência, elas, de uma certa forma, vão sempre chegar a nós. E nós precisamos estar no orai e vigiai, como o próprio Pai nos falou. Para quê? Para que nós possamos superar as dificuldades, né? Me recordo aqui de uma observação que nós tivemos contato, né, com uma passagem de Chico, né? Então, certa vez, um homem se aproximou dele numa reunião espírita, né? E se queixou de inúmeras dificuldades na vida. Foi aquele rosário de dificuldade que
o irmão passou. E Chico, como sempre, né, nas suas respostas, aquelas respostas sempre buscando, né, esclarecer as pessoas para as responsabilidades, Chico chega e diz para ele: meu filho, se a vida for muito doce, dá diabetes. Então, a nossa vida é isso aí. Se ela for muito doce, ela vai dar diabetes. Então, ela tem que ter um pouco de amargo, né? Que representam exatamente essas dificuldades. E essa fé, né, é preciso que ela realmente seja uma fé inabalável. Ah, mas Kleber, fé inabalável, só os espíritos de luz a têm. Ora, se nós estamos aqui nessa caminhada, os espíritos de luz também, eles não nasceram espíritos de luz, eles tiveram que passar por todas as dificuldades, encarnando até que chegassem a um ponto de ser um espírito de luz que não precisa mais da necessidade de habitar uma estrutura de carne. Mas o espírito de luz não se faz da noite para o dia. Tá? O próprio Mestre Jesus esteve aqui entre nós. Não havia essa necessidade para o seu espírito, mas ele veio o quê? Para acordar o ser humano desse torpor, né? E veio numa época difícil, né? Um povo belicoso, com toda uma estrutura de olho por olho, dente por dente. E ele vem falar de que se alguém te agredir em uma face, ofereça a outra. E isso é um turbilhão na época em que os espíritos lá estavam, e isso ia em contradição com todo o ensinamento que eles tinham da lei mosaica. Então vocês imaginem a dificuldade, né? Então lá no item 6 do nosso evangelho, do capítulo 19 da fé que transporta as montanhas, então vamos ver aqui do ponto de vista religioso, como coloca Kardec, a fé vai consistir nesses dogmas especiais, né? Que vai exatamente constituir as diferentes religiões. Todas têm o seu artigo de fé, é o que ele coloca. Então, é aquele exemplo que nós vimos do quê? Cada um quer puxar a verdade para a sua religião. A verdade é uma só. Nós não temos várias verdades. Nós temos uma única verdade. E essa verdade é Deus. Ele é a verdade. Então, nós vamos vendo o quê? Que as religiões, né, elas vão exatamente tendo esse conceito e, de uma forma equivocada, cada um quer puxar o Deus para a sua religião, né? Quando a verdade é uma só, e a verdade é Deus. Ele é a verdade. Nós não somos donos da verdade. O nosso exercício aqui é para a busca da verdade. E nessa busca, quando nós estamos trilhando nela, as coisas vão seguindo. Dentro do seu curso.
Então, voltando lá ao nosso irmão, né, que foi se queixar, o Chico, das dificuldades, ele diz o quê? Que a vida, ela não pode ser somente doce, né? Senão dá diabetes. Então nós temos o quê? Que ter os amargos da vida. Esses são os grandes testes que nós temos. E os tempos atuais que nós estamos vivenciando são testes muito árduos, né? Muito árduos. Os irmãos da doutrina espírita vêm gradativamente em todo o nosso território nacional, vivenciando dificuldades idênticas nas casas espíritas, né? Por quê? Porque o espírita ele precisa exatamente aprender também, assim como todos os irmãos de outras religiões, a ter esse contato íntimo com Deus. O espírita não vem fazendo isso. As coisas e os acontecimentos exteriores vêm influenciando muito os adeptos da doutrina espírita, e não raro nós vemos, a exemplo do irmão que foi ao Chico, aquele rosário de dificuldades, né? E, infelizmente, nós temos notícias em todo o território nacional de casas fechando as portas, irmãos se desligando das casas espíritas, conflitos internos nas casas espíritas. Então, isso é uma dificuldade. São tempos de desafio. Quando nós temos essa confiança em Deus, nós não vamos ter casas fechando porta. Nós não vamos ter irmãos saindo das casas espíritas. Nós não vamos ter contendas entre irmãos. Até porque o ensinamento básico que nós temos, maior, ressaltado pela espiritualidade, qual é? É amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Para quê? Para que nós possamos nos compreender efetivamente como irmãos. Nós precisamos aprender no dia a dia a saber conviver com as diferenças. As pessoas não são obrigadas a ter o mesmo pensamento que nós. Não são obrigadas a concordar conosco. Eu, por exemplo, acho interessantíssimo opiniões contrárias. Para quê? Para que nós possamos debater, chegarmos a um denominador comum, não é? É isso que faz a gente aprender a lidar um com o outro. É onde a gente vai aprender esse relacionamento. E quando a gente aprende esse relacionamento com aqueles que estão conosco na caminhada, né, nós vamos também exercitando uma forma de nos relacionarmos com a divindade, onde muitas das vezes, por uma dificuldade qualquer que nós tenhamos, nós vamos exatamente socorrer-nos junto ao Pai Celestial, rogando a Ele o amparo, a proteção, a ajuda para que nós possamos melhorar a nossa conduta. Então, a fé, meus irmãos, ela é primordial para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, para que as nossas tarefas não sofram solução de continuidade. Existe uma irmã nossa na Bahia chamada Pati Nunes. Ela tem um blog
E normalmente eu passo essas mensagens diárias a uma lista de mais ou menos uns 50 e poucos irmãos. E ela diz, quase sempre, nos seus comentários, que viver é a coisa mais bela que existe. A vida vale a pena ser vivida. E é isso. Quando nós temos a confiança no divino, quando nós temos essa confiança na espiritualidade, nós vamos sendo abastecidos com orientações, sintonias com o alto, intuições que vão nos conduzindo nessa nossa caminhada. Esse é o nosso grande aprendizado, é exatamente essa vida. É o convívio no lar e, melhorando essa nossa conduta, certamente nós vamos melhorar a energia do lar, no nosso trabalho com os nossos companheiros de trabalho, na nossa casa espírita com os nossos irmãos de jornada, de caminhada. Então, tudo isso faz parte da nossa existência, da nossa ligação fraterna, para que nós possamos ser os verdadeiros instrumentos na mão da espiritualidade, para que nesse entendimento que somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos, e não há nenhum ser, seja ele encarnado ou desencarnado, que não precise do outro. Nós fomos criados para viver em conjunto. E isso é uma das grandes alavancas que a espiritualidade tem para que haja o exercício do perdão, o exercício da fraternidade, o exercício do amor, que tudo isso está dentro de nós. Nós já trazemos isso. O que está faltando, o que é? Então, meus irmãos, semelhante a essa plantinha que nós vamos cuidar, né? Tirar aquelas folhinhas ressequidas, molhar o solo, colocar ali o adubo, para que ela realmente flua, resplandeça. E assim somos nós. Nós estamos aqui exatamente para isso. Para poder enraizar a nossa fé. E nada melhor para que isso aconteça do que exatamente a nossa convivência com o próximo. Tanto nos momentos de alegria, como nos momentos de dificuldade, de dor, porque é nessa caminhada que nós vamos melhorando a nossa condição espiritual. Vamos cada vez estreitando mais, né, esse nosso laço com o Criador, trazendo ele mais para próximo de nós. E, com isso, vamos cada vez mais fazendo aquilo que a espiritualidade nos fala, desmaterializando o nosso espírito, para que as coisas materiais e as coisas externas não sejam tão preponderantes na nossa vida. Nós não podemos nos isolar do mundo, né? Nós precisamos dessa vivência no mundo, mas que nós possamos, dentro dessa vivência no mundo,
procurar ser alguém que de alguma forma possa fazer a diferença na vida do próximo. Seja com um aperto de mão, com um abraço, com uma palavra amiga, com uma frase falando sobre a fé, num momento difícil que o irmão esteja passando ao nosso lado. Porque às vezes, numa frase, nós vamos ser o ser que vamos fazer a diferença e nós vamos fazer com que aquele irmão dê uma guinada de 180 graus na sua existência. Então, nós precisamos estar gratos à espiritualidade. Toda a vez que nós temos a oportunidade de estar dentro de uma estrutura física, é pela misericórdia do Pai. E Ele só espera de nós uma coisa: que nós verdadeiramente possamos nos respeitar, possamos ser fraternos uns com os outros, porque não há outro caminho para a paz, para o entendimento, que não seja esse. Então, que nós possamos agradecer sempre, a cada dia, dobrar os nossos joelhos ao chão, fazer a nossa oração ao Pai, pedir pelo nosso planeta azul, pelo nosso mundo, pelas regiões em conflitos. São muitas regiões onde a beligerância está ali acentuada. No momento nós temos aí o conflito entre os irmãos da Rússia e da Ucrânia. Então que nós oremos, possamos entrar dentro dessa sintonia positiva para que os espíritos encarregados de dar o socorro e o amparo a esses irmãos possam ter um acesso e, com isso, fazer as atenuantes de todos esses processos. Temos a certeza que nessa fé, nessa confiança no Pai, tudo o mais nos será dado por acréscimo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Meus irmãos, nesse instante vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai maior, aos espíritos responsáveis pelo nosso espírito, do nosso estudo na noite de hoje, por toda essa movimentação que nós tivemos, por essa frequência que nós estamos vivenciando nesse instante, e vamos rogar ao Pai as bênçãos na noite de hoje, para que nós tenhamos uma noite tranquila, um sono reparador para a nossa estrutura física. Se porventura, através do desdobramento espiritual, possamos nos encontrar nas regiões superiores, que nós possamos exercitar os nossos aprendizados através das orientações dos espíritos, daqueles nossos tutores, dos nossos entes queridos e amados que já nos precederam à volta à pátria da verdade, que as bênçãos do Pai Maior possam se estender sobre todos nós. E assim, Pai amado, nós te pedimos a devida permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje, com as tuas bênçãos e o teu amor. Que assim seja, graças a Deus.